Foi uma surpresa que eu preparei para vocês, né? Nada melhor do que a gente falar sobre implantodontia, planejamento reverso, do que trazer uma pessoa especialista em prótese também, né? E é uma oportunidade maravilhosa para que a gente possa discutir muitos conceitos que durante a graduação a gente não consegue aprofundar de forma tão legal, né? Por serem assuntos mais específicos. Boa noite, Areta. Muito obrigada por ter vindo aqui, né? Nessa sexta-feira à noite. Um prazer é meu pelo aqui, né? Agradeço demais, Rayane. Ela sabe o quanto eu adoro, admiro, sou fã dela. Inspiração, acho que para muita gente. Então, quando ela fez o convite, não poderia jamais negar. E tenho um carinho imenso pela Liga de Implante. Acho que vocês já trabalham, eu acompanho pelo vejo as postagens. Então, assim, sou muito fã de você. Dividir o conhecimento sobre prótese, sobre paixões. Então, com certeza está mais que aceito. Oh, coisa boa. Maravilhosa. Muito obrigada, viu, Areta? Acho que a gente vai aproveitar esse tempo para tirar muitas dúvidas dos alunos, né? Segunda-feira dessa semana eu dei uma aula para a turma do 5º período, que foi basicamente uma introdução sobre implantodontia. Só que acredito que a gente, né, nesse debate sobre o planejamento reverso, que é uma filosofia básica da implantodontia, a gente vai conseguir discutir muitos assuntos importantes, né, para quem gosta dessa área, para quem um dia pretende se aprofundar. É uma área que está crescendo bastante, né, no mercado, na odontologia, principalmente em relação a essas inovações tecnológicas que a gente vê hoje. Né? A gente sabe exatamente, em janeiro a gente foi para um congresso internacional e tudo que se fala, né, é de escaneamento intraoral, de fluxo totalmente digital, o planejamento reverso aliado à tecnologia do CAD/CAM. Então, são temas importantes para que a gente possa cada vez mais se atualizar, né, e procurar passar, de fato, esse conhecimento para o dia a dia clínico, não só dos alunos, mas dos profissionais que trabalham nessa área, né? Certeza. Eu, quando dei essa aula, faz umas 2 semanas, eu também dei uma aula sobre prótese sobre implante para o pessoal do 5º período. No caso, a gente estava dando sobre prótese, e aí eu vim ler entre as próteses removíveis totais e parciais, e o planejamento posterior, se esses pacientes quiserem transformar essas próteses em próteses, né? E aí eles ficaram surpresos, a maioria ficaram surpresos que mesmo que o paciente queira um tratamento, né, sobre implante, ele, a princípio, que está usando uma prótese convencional, não é isso? Então, daí o planejamento reverso vem de trás para frente, de como a gente quer para os implantes. E ela advém de uma prótese convencional, principalmente em totais, pacientes que são dentro dos totais, que vão fazer prótese. Então, eles têm que primeiro vir de uma prótese convencional total para depois sobre implante. Então, é um tema assim. Perfeito. A está vindo, a analógica, a prótese convencional, que a gente chama, ela nunca vai sair de moda, nunca vai ser utilizada. A gente só vai trazer novas tecnologias para melhorar nessa reabilitação. Perfeito. Então, para quem está chegando aí, eu estou vendo que tem muito aluno de graduação e profissionais também da nossa área, né, Laércio? Muito obrigada aí para quem está entrando. Se vocês quiserem também comentar alguma coisa, é importante que a gente possa ter essa interação. Mas para quem está entrando nesse mundo, né, e o tema da nossa live de hoje é justamente o planejamento reverso, essa filosofia de planejamento, na verdade, é o que a gente adota atualmente, né, a forma correta de se planejar na implantodontia. Porque o que acontece? Quando a gente vai estudar a história dos implantes dentários, a história da reabilitação, a gente percebe que antigamente os implantes eram instalados especificamente onde tinha osso. Né? Então, o cirurgião propriamente dito avaliava a condição óssea do paciente e instalava o implante de acordo com a disponibilidade desse osso. Né? O problema era,
quando esses pacientes iam fazer a reabilitação protética, muitas vezes os problemas de espaço, os problemas de distribuição de força, posicionamento, né, tanto na região vestíbulo, lingual, mesiodistal, né, a questão do espaço protético, a distribuição de forças oclusais eram muito diferentes daquilo que seria o ideal, né? Então, a gente começou a ver que o sucesso dos implantes, ou do tratamento com reabilitação protética sobre os implantes, está muito relacionada com o planejamento. E esse planejamento reverso, né, tem esse nome bem claro, justamente porque a gente precisa começar a entender que para todo procedimento reabilitador sobre implantes, eu preciso especificamente trabalhar a prótese desse paciente primeiro. Né? Eu preciso entender os conceitos de prótese, entender de que forma eu vou ajustar esses planos de cera, se essa prótese está adequada, qual é o posicionamento que eu espero que esses pilares tenham em relação à distribuição da carga oclusal e da força mastigatória para que eu possa ter um sucesso na minha reabilitação. Né? Então, não adianta de nada eu, enquanto uma boa cirurgiã, fazer um procedimento cirúrgico muito bem feito tecnicamente se eu não entendo a filosofia protética, né? Então, na verdade, esse planejamento reverso, para quem está querendo entender o tema da aula, é justamente a filosofia de você conseguir planejar a prótese sempre antes do planejamento cirúrgico. Então, quem é que vai guiar meu planejamento cirúrgico? É a prótese. Professor Tiago, boa noite. Muita gente bacana aqui, né? Laércio, Tiago, que prazer ter vocês aqui na nossa live. Que bom, né? Façam perguntas, viu? Jana, Janaína, beijo, gente. Podem deixar aqui a contribuição de vocês, perguntas, ou até participar do que vocês quiserem falar. Então, vocês aí na implantodontia, como Tiago, como médica, à vontade. Perfeito. E como a Areta estava falando, né, a importância dessa prótese, a gente sabe que a prótese vem justamente para reabilitar esses pacientes que perderam os elementos dentários, né, ou um, ou alguns, ou todos, por algum motivo. Né? E sempre nas aulas eu reforço a importância da gente fazer uma anamnese bem feita desses pacientes, né, porque a gente consegue entender o motivo pelo qual esse paciente chegou a perder esses elementos dentários, né? Qual o tipo de tratamento que ele já enfrentou, né? Principalmente para os pacientes, né, que a gente chama de mutilados orais. São pacientes que perderam todos os dentes, né, há muito tempo, pacientes que passaram por situações bem traumáticas em relação ao procedimento odontológico, né? Pacientes que vieram de uma filosofia odontológica, que a gente chama até de uma filosofia mutiladora, tecnicista, né? Que não tratava a doença em si, tratava a sequela, né? E aí a gente, nessa nova filosofia, né, de prevenção, promoção, educação em saúde, reabilitação das funções que foram perdidas, a gente começa a entender um pouquinho a expectativa do paciente em relação ao tratamento e de que forma ele vai conseguir contribuir para esse tratamento com implantes, né? Porque eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes na clínica, o paciente ele acha que depois que colocar os implantes, né, vai estar tudo perfeito, não vai precisar mais voltar ao dentista, não vai precisar mais fazer os controles, e muito pelo contrário, né? O paciente que usa implantes, ele tem que ter um cuidado muito maior em relação ao controle e manutenção, a preservação desses implantes dentários, para que esse tratamento tenha um sucesso ao longo prazo, né? Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente espera realmente que esses pacientes possam ter uma reabilitação correta e que essa reabilitação seja previsível e seja duradoura. Né? É isso que a gente espera. Então, quando a gente faz anamnese, a gente precisa entender qual foi o tipo de reabilitação que esse paciente tem ou precisa ter, né? Então, se o paciente vem com uma prótese inadequada, a gente vai precisar inicialmente tratar essa parte protética. Por isso que eu sempre falo, viu, Areta, que na época que eu fiz a especialização, eu não tinha noção da importância da prótese nisso tudo, né? Minha visão na época, eu achava que eu ia sair uma ótima cirurgiã,
Mas, quando eu entrei no curso, e é uma coisa que quem vai entrar a partir de agora vai perceber bastante, é que muito mais do que aprender cirurgia e técnicas de instrumentação propriamente ditas, a gente vai precisar realmente ter uma base muito sólida em relação à prótese. Tanto em relação à prótese total, em relação à prótese parcial e unitária. Né? Não tem como eu pensar em reabilitação com implantes se eu não for muito boa em prótese no planejamento protético inicial, né? A sua vivência foi a minha. Antes de fazer prótese, minha primeira especialização foi em implantodontia. E foi durante a especialização de implantodontia que eu vi a importância da prótese e que eu vi que precisava me aprofundar. E depois de implantodontia que eu fui fazer a especialização de prótese. Porque uma complementa a outra. Uma não vive muito para os alunos. O que é um implante sem a prótese? É um resto radicular metálico. O implante Perfeito. não serve de nada. Então, é o pilar da implantodontia. A implantodontia hoje em dia está sendo um suporte da prótese. Então, perfeito. Falou. Todo reabilitador, quando advém da implantodontia, tem que vir primeiro o planejamento protético. É a primeira. Isso. E se o paciente, como você falou, se ele tiver uma prótese que não está, a gente tem que fazer uma adequação de uma nova prótese. A dimensão vertical de oclusão, né? A importância da oclusão é gigante para a implantodontia. Você fazer uma prótese sem o paciente tem algum problema oclusal e tratar isso, está condenando seus... Né? Isso. E quando eu sempre falo para os alunos que quando a gente vai atender um paciente, né, que tem essa queixa de fazer uma reabilitação protética a partir dos implantes, na realidade ele não quer saber do implante em si, né? Como eu falo para vocês, o implante é aquele parafuso de titânio que vai ser instrumentado na região do osso e vai ser inserido nesse osso. Né? De forma bem generalista. O implante ele vai estar dentro do osso, né? Só que esse implante é uma ferramenta importante para que a gente consiga reter e suportar uma prótese dentária, seja uma prótese unitária, seja uma parcial e seja uma total. Né? Isso que a professora Areta falou no início é super importante, né? Que as próteses elas não vão sair do mercado, lógico, né? Mas a partir da introdução da implantodontia, quando a gente estuda realmente esse histórico de desenvolvimento dos implantes dentários, né? A filosofia da ósseo-integração, que revolucionou realmente toda essa parte de reabilitação protética, né? Devolvendo aos pacientes função, devolvendo estética. E aí a gente consegue perceber a importância dessas ferramentas para resolver muitas dificuldades que muitas vezes as próteses convencionais não conseguem resolver. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma ponte fixa, né? E eu discuti bastante isso com os alunos na segunda-feira. Né? A ponte fixa eu vou utilizar ou indicar em pacientes que tiveram uma perda parcial de alguns elementos dentários, onde eu tenho dentes pilares para apoiar essa ponte fixa, né? Mas o que acontece nesses pacientes? Para que eu possa instalar uma ponte fixa, que é uma prótese parcial fixa, eu preciso necessariamente desgastar os elementos dentários pilares, né? E a partir do momento que eu desgasto esses dentes, eu vou perder estrutura tanto de esmalte sadio quanto dentina sadia, né? Então, assim, isso seria uma desvantagem em relação a esse tipo de reabilitação em pacientes que realmente têm a opção de fazer uma reabilitação sem desgastar estrutura dental sadia ou elementos dentários sadios, que é isso que a gente tenta trazer na nossa filosofia, né, de preservação de estrutura dentária. Né? Aí a gente pensa também nas próteses parciais, removíveis, né, aquelas famosas PPRs com grampo. Né? Muitos pacientes relatam esse incômodo com os grampos. Para isso, a gente vai precisar fazer também os nichos, que acaba desgastando a estrutura dental, né, Areta? E aí, além disso tudo, se eu tenho, por exemplo, pacientes com classe 1, né, de Kennedy, ou então alguma
área posterior sem esse apoio com elemento dentário, eu vou ter uma prótese dento-muco suportada, e a gente sabe que o apoio e a distribuição da carga oclusal nos dentes é diferente do rebordo alveolar. Então, acaba trazendo um pouco de um movimento de alavanca que, a longo prazo, prejudica o periodonto dos elementos dentários, que são os pilares dessas próteses, né? Ali que estão com os grampos. Então, pode falar. Né? Quando ele tem alguma extremidade, chama de extremidade livre, eles falam, é notório a insatisfação por essa movimentação, né, dessa prótese. Então, o paciente realmente, usuário de PPR, quando tem extremidade livre, quando a gente reabilita ele com implante, a diferença do relato dele é muito boa, gratificante, quando eles dizem, agora eu posso comer sem sentir a prótese, né? Acaba fazendo uma báscula, né? E aí essa prótese, ao longo prazo, vai trazer algum prejuízo para o periodonto desses dentes que são pilares, né? Então, quanto menos dentes eu tenho na cavidade oral, ou mais dentes eu reabilitei com as próteses, pior vai ser essa distribuição da força oclusal mastigatória, né? E aí a gente vai para as próteses totais também, né? Que são os grandes desafios que a gente tem na área de reabilitação, porque são pacientes mutilados orais, né? São pacientes que geralmente perderam todos os dentes há muito tempo, e a gente sabe que o tempo está intimamente relacionado com a reabilitação desse osso, né? Que perdeu função. Então, o paciente, ele vai perdendo esse osso ao longo do tempo, e a cada vez que ele vai trocando as próteses, essas próteses também vão tendo um formato diferente, uma dinâmica diferente, né? E a gente percebe muito isso em termos de clínica, principalmente para pacientes que utilizam próteses totais inferiores, né, que é o nosso maior desafio. Para pacientes que possuem rebordos muito reabsorvidos, né, eles não têm uma retenção e uma estabilidade adequada, e muitos pacientes até relatam que às vezes só coloca prótese para, sei lá, fotografar ou para um evento, mas que acaba machucando mais do que contribuindo para a sua alimentação. Então, quando a gente pega cada desvantagem, né? Não é todo paciente que vai apresentar tudo isso, mas muitos pacientes relatam essas desvantagens que a gente acabou de falar, e o implante veio justamente para tentar resolver essas dificuldades, né? Por isso que eu sempre digo que a área da implantodontia, ela é muito revolucionária, né? Porque ela conseguiu trazer muitas soluções para casos clínicos que antes a gente não conseguia resolver, né? Jamais a gente pensava em reabilitar um paciente que tem, né, um osso extremamente reabsorvido. E hoje a gente conta com várias tecnologias, né? A gente fala de reconstrução óssea, regeneração óssea e tecidual. A gente tem a tecnologia de vários tipos de implantes curtos, né, com diâmetros maiores, para tentar resolver essas dificuldades clínicas que a gente, né, se depara no dia a dia com os nossos pacientes. Isso mesmo. Tem umas perguntas, né? Quais são as novas? Tem uma lá em cima, eu acho que foi Júlia que colocou. Até porque quando coloca uma prótese sobre implante, a higiene bucal deve ser feita. Perfeito. Eu, particularmente, trabalho com isso todos os dias, né? Para quem me conhece, a minha tese de doutorado é justamente com o tratamento cirúrgico de perimplantite, né? E a perimplantite é uma doença nos tecidos ao redor do implante dentário que tem como fator etiológico primário o acúmulo de biofilme, né? Como a gente fala na periodontite em dentes naturais. E muitas vezes os pacientes fazem essas reabilitações e não recebem orientação, né, de como vai higienizar o implante, principalmente pacientes que usam implantes fixos, né, totais. E aí é importante que a gente possa fazer essa orientação de higienização e fazer um protocolo de acompanhamento para esses pacientes, né, para não chegar depois no nível aí de reabsorção óssea, mucosite, abscesso, e aí realmente fica mais difícil de tratar. Então, os pacientes precisam, antes de tudo, ter uma reeducação, porque, teoricamente, se eles já perderam os elementos dentários naturais, por algum motivo, né, importante foi.
né? Se foi trauma, ok, foi um acidente, né? Possivelmente esse paciente poderia ter uma higienização adequada e ok. Mas se são em casos de reabsorção ou de perda dentária por cárie, por doença periodontal, realmente esse paciente precisa de todo um planejamento que envolva uma orientação específica, a utilização de técnicas diferentes, né? A gente fala aí de fio dentário com passa-fio, superfloss, as escovas unitárias, interdentais, para que permita, né? Inclusive, esse planejamento reverso é muito importante na confecção de próteses que permitam que o paciente consiga higienizar essa área com bastante facilidade, para que ele possa aí ter um tratamento, né? Tem outra pergunta aqui, acho que foi Neto, né? Areta, Rai, quais são as novas perspectivas para o tratamento de superfície de implantes? Podemos esperar... Oi. Tá escutando? Sim, isso. Só complementando o que você falou da parte de higienização, é praticamente uma reeducação da higiene oral, né? Isso é muito importante, principalmente, como você falou, para pacientes que usam próteses fixas sobre as removíveis têm a facilidade, que são as overdentures, têm a facilidade de higiene extraoral. Mas esses fixos, eles já estão com o hábito de fazer esse tipo de higiene antes. Então, isso. Muito criterioso nessa reeducação da higiene, trazer novos materiais, como você falou, passa-fio, superfloss. Também tem o Waterpik, mas explicar o Waterpik ele não limpa, porque muitos pensam, pronto, dei aquele jatinho. Só que tem que ser um conjunto, né, de instruções da higiene em si. Então, isso é muito importante realmente para quem tem próteses fixas e conjugadas. Porque quando elas são unitárias, a facilidade do passa-fio é bem mais, né, é fácil mesmo, acessível. Quando elas são conjugadas, isso é a complicação. Porque o paciente entender da importância de utilizar o passa-fio na comida, ela fica ali... É muito difícil. Resolve. A utilização do fio, a gente fazer essa reeducação. Reeducação. É muito, Perfeito. muito importante. Perfeito. E aí, sempre trazendo essa temática de planejamento reverso, né? Porque quando a gente fala da possibilidade que o paciente tem para poder higienizar, e dessa forma ele vai evitar muitos problemas futuros com esses implantes, sempre a gente fala do planejamento, né? Então, a parte mais difícil que se tem para trabalhar na implantodontia é justamente esse planejamento, na verdade, para tudo, né? Então, a gente perde muito mais tempo em um planejamento minucioso, cuidadoso, para permitir que o paciente possa desenvolver essas habilidades aí de autocontrole, de higienização, depois que ele recebe suas próteses, né? Como a Areta falou, a gente tem próteses fixas e removíveis sobre implantes. As removíveis têm essa facilidade, né, do paciente remover e poder higienizar com todo cuidado, mas as fixas não. E lembrem que a maioria dos pacientes que a gente trata, né, via de regra, pelo menos no quadro atual, no consultório, são pacientes mais idosos, pacientes mais velhos, né? Então, são pacientes que eles têm um hábito aí, né, enraizado há muito tempo e que a gente precisa modificar esse hábito para poder ter uma longevidade da sua reabilitação. Né? E muito além de hábito, ele precisa também ter a coordenação e a capacidade motora para continuar com esse tratamento, certo? Em relação às perspectivas de tratamento de superfície, né, que era outro tema que eu ia falar aqui, relacionado também a planejamento reverso, como eu vinha falando no início, né, a gente sempre fala um pouco do histórico da implantodontia para poder chegar no que a gente tem hoje, né, que é a implantodontia moderna, que é a capacidade da gente devolver esses sorrisos a partir dessas reabilitações. Pronto. E das técnicas que foram desenvolvidas, voltou, né? Voltou. Ok. Principalmente após o advento da osseointegração, que foi um divisor de águas.
Então, retomando um pouquinho o conceito de osseointegração, né, que é essa íntima conexão, ou essa ligação, essa aproximação íntima entre o osso e a superfície do implante, né, de titânio, quando este está suportando uma carga mastigatória. Então, ele precisa estar em função para eu dizer que esse implante osseointegrou ou não. E aí, com essas evoluções, né, principalmente a partir do conceito de osseointegração, a gente percebe que houve uma explosão, né, por parte das empresas de lançamentos não só de implantes dentários, mas de componentes protéticos, né, para resolver várias dificuldades clínicas que antes a gente tinha. Né? Implantes em área estética, implante em área de osso reduzido, em área de alta força mastigatória, em área de espaço protético reduzido. Então, e quando a gente fala também em osseointegração, a gente está falando na agilidade dessa nova matriz óssea neoformal ao redor dessa rosca, possibilitando assim uma estabilidade secundária ou biológica desse implante. Né? Então, quando a gente fala em tratamento de superfície, está muito relacionado com as pesquisas, né, que a gente tem hoje voltadas para isso, e são inúmeras, mas no mercado já existem vários implantes. Aliás, praticamente todos os implantes têm algum tipo de tratamento de superfície, né, seja por adição, jateamento, subtração, e aí esse tratamento de superfície, além da promessa de melhorar ou agilizar essa osseointegração entre o implante dentário e o osso, quando ele está, logicamente, em função, promete também aumentar um pouco essa energia superficial, energia livre de superfície do titânio, para que esses novos, né, vasos sanguíneos, células ósseas, né, para essa neoformação de matriz óssea seja muito mais rápida. E aí eles prometem cada vez mais que a gente tenha uma osseointegração num tempo mais reduzido, permitindo que o paciente consiga voltar a seu exercício aí de mastigação, de fala, estética, de uma forma muito mais rápida e simples, né? Então a filosofia atual é essa. Né? Então, todos os congressos que a gente vai, sempre tem um lançamento, né, de implante que traz essa promessa de aumentar essa perspectiva, né? Na verdade, reduzir esse tempo de osseointegração, certo? Deixa eu olhar aqui Quer acrescentar algumas as perguntas, né? Pessoal, Bonier. Ai, gente, muita gente querida aqui, né? Nossa, é minha primeira live. Estou super emocionada aqui. Fiquei com medo da minha internet não funcionar. Vamos ver aqui as perguntas. Eu acho que teve uma pergunta de Laércio lá em cima sobre planejamento 3D, planejamento cirúrgico 3D. Achei. Meninas, a associação de um planejamento cirúrgico 3D com planejamento reverso será uma realidade em breve? Muito. Eu acho que meio que já está. Já é uma realidade, né? Não está tão difundido, mas já está acontecendo. E principalmente porque é muito mais fácil e cômodo para o paciente. E eu sempre trago um pouquinho das coisas que a gente vai falando nas disciplinas, né? Por exemplo, na área digital, a gente fala muito sobre escaneamento intraoral. E eu toco muito nessa questão da cirurgia virtual guiada, que é uma realidade que, inclusive, na época da minha graduação, eu já tive a oportunidade de fazer um credenciamento nessa área, pela Bioparts, e depois eu fiz pela Neodente também. E, na verdade, é aquilo que vem agregar, é aquilo que vem a diferenciar o nosso tratamento e nosso planejamento. Ora, se eu posso oferecer para o paciente um planejamento em que eu tenho a possibilidade de um conforto maior para ele durante a cirurgia, em muitas situações eu nem preciso abrir um retalho, né? E principalmente eu garanto para o meu paciente que aquele posicionamento tridimensional que eu confeccionei no computador, no software, eu consigo traduzir para a cirurgia, né? Reduzindo o tempo de cirurgia, facilitando o pós-operatório do paciente em relação a não ter ponto, não ter retalho, não ter sutura, né? E a partir daí o paciente tem uma aceitação muito melhor. E o resultado clínico por parte do profissional é muito maior,
tá? Então, eu não sei se talvez eu esteja aqui levantando muito a bandeira da cirurgia virtual guiada, mas clinicamente falando é uma realidade que eu acho que tem que ser implementada, porque é para o paciente, a gente consegue oferecer uma tecnologia de alta qualidade para o paciente. Muitas vezes a gente até comentava que era mais caro, mas se a gente realmente for colocar aí na ponta do lápis, muitas vezes nem é tão grande essa diferença, né? A partir do momento em que eu reduzo a quantidade de cirurgias, de consultas, eu otimizo muito mais esse tempo em relação ao conforto do paciente, né? E eu consigo oferecer uma série de vantagens que uma cirurgia guiada convencional talvez não tivesse. Né? Então, acredito sim que é uma realidade. Eu não sei o que a Aretha considera, né? Você pode falar um pouco da sua experiência clínica também? Eu acho que é uma realidade, sim. Não dá para aplicar em 100% dos casos, mas boa parte dá para aplicar. E como você falou, a questão-chave de tratamento é a qualidade da recuperação do paciente, né? O pós-cirúrgico dele não tem comparação, né? Isso, então, assim, o paciente ele tiver aquele caso fechadinho, ok, que der para fazer, é ótimo para a gente, facilita a nossa vida como cirurgião, otimiza o tempo, né? Uma cirurgia fechada, ela, até em termos de sangramento de tudo, então a quantidade assim, realmente é bem mais interessante. Mas a gente não consegue aplicar em 100% dos casos, mas numa grande maioria dá sim para se aplicar facilmente. Aqui agora pode falar, Rai. Só para deixar claro para quem está acompanhando, que nem toda cirurgia guiada virtualmente ela é uma cirurgia fechada, flapless, tá? Existem cirurgias guiadas por via, né, virtual, a partir de um guia virtual que foi impresso a partir de um DICOM, né, e de um STL, que é um guia impresso, mas para cirurgias abertas, tá? Só para a gente não confundir alguns termos. Então, cirurgia virtual guiada, ela pode ser fechada, mas ela pode ser uma cirurgia com retalho também, certo? Aí Camilinha colocou... Oi? Do guia quando é aberto. Às vezes atrapalha um pouco o posicionamento pela mucosa, no caso, o tecido quando é feito. Isso. Aí tem que descolar bem o retalho para poder encaixar esse guia já na posição planejada. Camila colocou, né? Rai fala um pouco sobre o tratamento cirúrgico da periimplantite. Eu vou tentar resumir, porque não é bem a temática, né, sobre o planejamento reverso, apesar de que o planejamento reverso ele vai evitar futuramente muitos problemas em relação aos implantes dentários, e alguns deles estão relacionados com periimplantite, certo? Mas, via de regra, hoje a gente tem na literatura a disposição de alguns tratamentos, né? Para mucosite periimplantar, que envolve o tecido mole ao redor dos implantes dentários, a gente tem uma gama de tratamentos que não necessariamente são cirúrgicos, né? Então, vão desde orientação de higiene, enxaguatórios, né, géis, a própria clorexidina, né? E lá na UFRN agora a gente está fazendo um trabalho, um ensaio clínico com o Bluem, que é um produto também à base de oxigênio ativo, mas para periimplantite, né, que eu já tenho reabsorção do osso ao redor desse implante, a realidade é outra. Laser terapia também, certo? Só que, no caso da periimplantite, pela dificuldade de acesso à rosca do implante que está contaminada com essa colonização bacteriana, a literatura indica que realmente para esses casos eu vou ter que fazer um acesso cirúrgico, certo? Então, o tratamento, via de regra, é cirúrgico. E aí, essa cirurgia pode envolver várias outras técnicas, né? Eu posso fazer uma cirurgia para descolar o tecido e fazer uma raspagem a campo aberto dessa rosca do implante, né? No caso da minha pesquisa, por exemplo, eu tenho um grupo que faz, um grupo de pacientes que são sorteadas para fazer essa raspagem, né? Eu posso ter outro tratamento que envolva, além da raspagem, a introdução de ácido cítrico, ou a limpeza ali com profilaxia,
ou então, muitas vezes, a implantoplastia, que é a remoção das roscas expostas do implante, com uma broca diamantada. Então, vai depender, né, do tipo de exposição, da quantidade, do grau de reabsorção. E, para alguns casos, a gente tem a opção também de fazer procedimentos para regeneração desse tecido que foi perdido, né? E aí entra a realidade dos biomateriais, que podem ser ósseos, né, associados a membranas de colágeno, ou pode ser um próprio enxerto de tecido conjuntivo, enfim, vai depender do tipo de perda desse osso que está ao redor do implante, né? Mas, teoricamente falando, para esses casos, realmente eu preciso ver qual é o grau de reabsorção, primeiro para ver se vale a pena tratar, né? Não são todos os casos de hiperimplantite que a gente consegue tratar no paciente, principalmente se ele tem uma perda muito severa. Às vezes é muito mais apropriado eu refazer um planejamento, retirar esse implante e fazer uma cirurgia aí para... Voltou. Travou um pouquinho, né? Sim. Voltou. E às vezes fica melhor realmente fazer uma cirurgia. Tá cortando. Fazer realmente essa avaliação do prognóstico. E muitas vezes é até melhor retirar esse implante, fazer um novo planejamento e posicionar o implante, outro implante, né? Através de uma reconstrução nova que eu venha fazer nesse paciente, tá? Mas, de forma geral, os tratamentos são cirúrgicos, certo? Raíssa, só retorno. Teve alguém que perguntou, fez uma afirmação dizendo que, infelizmente, os instrumentos digitalizadores, no caso os scanners, é uma realidade distante porque é muito caro. Sim. Hoje em dia, você não precisa comprar o scanner. Empresas como laboratórios que disponibilizam o scanner, você paga uma taxa que eu não acho tão alta, R$150, R$200, para essa pessoa levar o scanner dela e escanear seu paciente. Realmente, o scanner é caro, não é todo mundo que tem condições de fazer esse investimento a priori. Mas você embutir de uma taxa de R$200 para escaneamento, trazendo esse scanner de fora, né? Pessoas para fazer, eu acho que já é sim realidade, entendeu? R$200 para quem faz reabilitações protéticas sobre implante, sabe que R$200 é ínfimo, né? Pelo tamanho geralmente do custo que é uma reabilitação oral. Então, você pode discutir sim esse valor e fazer uso da tecnologia digital, sim. Utilizando, no caso, empresas que fazem escaneamento no consultório do próprio dentista. Perfeito. Tem outra pergunta aqui. Eu não sei se eu pulei alguém, tá, gente? Me perdoem. Nas próximas eu tenho certeza que vai ser bem mais... Estarei bem mais familiarizada aqui com a live. Júlia está pedindo para falar um pouco mais sobre osseointegração, né? Que é justamente essa união estável entre osso e implante, tá certo? Então, quando a gente fala em osseointegração, a gente está falando dessa relação osso-implante quando esse implante está submetido a alguma carga funcional, certo? Foi a partir dessa filosofia dessa integração que a gente começou a entender a importância, né, dos implantes dentários nessa reabilitação. E o sucesso dos implantes dentários se deve em relação a isso, né? Quando a gente fala que antigamente os pacientes vinham para o consultório com medo de rejeição, né, que já ouviram alguém ter rejeição, isso não existe, tá? A partir do momento que esses implantes, a partir, né, dessa filosofia de osseointegração e desses implantes com material de titânio, não houve mais rejeição, porque os implantes são biocompatíveis, tá certo? Colocaram aqui, infelizmente, os instrumentos digitalizadores são uma realidade distante, né? A Arita já comentou sobre isso, mas a gente tem a possibilidade de terceirizar esse serviço, né? A gente chama o pessoal do laboratório, eles vão para o consultório, e na minha clínica é assim, quando eu vou encaminhar um paciente para uma cirurgia guiada, o pessoal do laboratório vai para o consultório para fazer esse escaneamento intraoral. Né? Então, não necessariamente o paciente vai
precisar que você tenha todo esse aparelho para poder fazer esse escaneamento, né? Acho que até o ponto no conforto do pós-operatório, e isso, o pós-operatório é bem mais confortável para o paciente. O Blue M seria uma alternativa para o tratamento de periimplantite também. Não apenas ele, mas ele vai ser um auxiliar nesse tratamento pelo fato dele trazer um oxigênio que vai melhorar essa cicatrização e regeneração dos tecidos periimplantares, certo? Professor Cris, olha que honra aqui, viu, gente? Diretamente da Suíça, tá perguntando algum tipo de rosca, são mais difíceis que outras para tratar, no caso, o tratamento da periimplantite. Eu venho observando na minha pesquisa que alguns pacientes, né, até porque é um critério de inclusão, os pacientes já colocaram implantes há muito tempo atrás, né, 5, 10 anos, 15 anos, né, acho que nem existia ainda essa filosofia de planejamento reverso para esses pacientes, ou todo esse cuidado em relação à preservação, né, e aí eles chegam, às vezes a gente não tem nem acesso ao prontuário, a gente não sabe qual é o tipo de implante que foi instalado, mas se é um paciente que cai no grupo da implantoplastia, geralmente os implantes que têm uma rosca mais profunda é bem mais difícil, né? Até para raspagem. Então, geralmente implante cilíndrico, implante cortante, que tem a rosca bem mais profunda, para raspagem realmente é mais complicado. Né? Isso vai depender também do tipo de biofilme que está ali aderido naquele implante. Se é um biofilme mais antigo, realmente eu demoro um pouquinho para raspar, e principalmente porque as curetas são de plástico. Né? Não sei se aqui alguém já teve experiência de fazer uma raspagem, não sei aí, Walter, Laércio, alguma raspagem em implante, em superfície de titânio, com a cureta de plástico, realmente a gente demora um tempinho maior para poder fazer essa raspagem, principalmente se é um implante tratado, né? Porque ele é mais poroso. E quanto mais poroso é o implante, maior é a facilidade dele de acumular esse biofilme, tá? Então é por isso que algumas empresas também já trazem essa porção cervical do implante mais lisa, já pensando aí numa possível eliminação de um fator de risco para uma periimplantite, que seria justamente o acúmulo desse biofilme nessa região, certo? Não sei se a Areta quer... Não, só para informar que o pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, tá certo, pessoal? Gente, eu vou tentar gravar, tá? Vai, é minha primeira live, espero que eu consiga. Vai botar, vai conseguir. Isso, vamos lá. Neto aqui está perguntando as características ideais de um produto para uso tópico para tratamento de periimplantite. Como eu tinha falado, tratamento de periimplantite precisa ser cirúrgico, tá? Então, assim, além da cirurgia que vai permitir que a gente possa fazer uma curetagem e um desbridamento mecânico dessa região específica, né? Eu tenho que permitir que esse paciente consiga higienizar normalmente. Então, muitas vezes, quando o paciente retoma esse autocontrole da sua saúde oral, quando ele é orientado, quando ele consegue, inclusive, refazer uma prótese, se o problema for realmente também a prótese, para que ele consiga higienizar essa região, né? Então, via de regra, é a higienização. Ele precisa higienizar para que o biofilme não fique acumulado nessa região do implante dentário. E assim a gente possa acompanhar ao longo do tempo essa reabsorção. Por isso que é super importante, né, meninos aí da graduação, que vocês possam arquivar toda a documentação dos pacientes de vocês, né, para que a gente acompanhe ao longo do tempo essa reabsorção óssea e que a gente consiga ver, né, quantos milímetros de osso eu estou perdendo ao longo do tempo. Tá? Um conceito importante que a gente tem que aprender é que existe uma reabsorção óssea fisiológica a partir do momento que eu instalo o implante, dependendo do pilar desse implante, ou seja, do componente protético. Geralmente está muito associado ao pilar do tipo HE. E essa perda é fisiológica, né, que a gente chama de salserização, certo? Mas, se em determinado momento eu venho acompanhando esse paciente e essa reabsorção está além dessa perda fisiológica aceitável, realmente já é um paciente que eu tenho que adotar um protocolo aí para o tratamento de uma possível periimplantite,
tá? E aí eu preciso fazer um exame clínico bem detalhado, logicamente, com sondagem, com radiografias periódicas, né? Avaliação do biofilme, do sangramento gengival, visualização de abscesso ou não, a higienização da prótese. Então, um trabalho bem complexo aí que a gente faz para acompanhar aí esse tratamento reabilitador. Perfeito. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais. Enquanto o Rai vai olhando aí, um beijão para o pessoal, para a professora Manoele. Beijo, obrigada aí por ter vindo aí a gente, Isa. Pessoal, obrigada pelos elogios. Eu sei que a maioria é para Rai. Rai hoje está dando show. É uma pessoa incrível. Como já disse, Oh, meu Deus. Eu acho mesmo, Areta. É uma honra você estar. Hoje eu chamei a Areta para participar, porque eu acho que não tem como falar de planejamento reverso sem a gente falar um pouco da parte protética, né? E eu sempre falo isso. A implantodontia vai envolver 3 áreas básicas, que, assim, quem gosta da área, quem pretende se especializar, quem admira a área, vai ter que entender um pouco, né? Que é a cirurgia, a prótese e a periodontia. Tá? Então, não tenho como falar sobre implante sem falar de prótese, sem falar da cirurgia e sem falar dos tecidos perimplantares que estão, logicamente, ao redor dessa estrutura. Né? E o planejamento reverso vai permitir que eu tenha sucesso nessas 3 áreas. Perfeito. Por quê? A partir de um planejamento de prótese adequado, né? Eu vou conseguir construir um guia, né? A prótese tem a finalidade de ser um guia. Esse guia, ele pode ser um guia convencional ou pode ser um guia virtual cirúrgico, tá? Então, falemos inicialmente aqui dos guias convencionais. Esse guia convencional, ele também tem a nomenclatura de guia multifuncional. Por quê? A partir de uma prótese correta do paciente, porque essa prótese vai me dar a dimensão de como o trabalho final vai ficar. Né? Se eu faço uma prótese errada, logicamente que o trabalho final vai ficar inadequado, certo? Então, esse guia, que é feito a partir de uma prótese correta, ele vai me dar a capacidade de fazer uma cirurgia correta e prever como o trabalho final vai ficar, certo? Esse guia convencional, ele é multifuncional porque ele vai funcionar tanto para o paciente fazer o exame da tomografia, e a partir daí eu consigo avaliar se onde eu planejei minha prótese, né, naquela região onde eu quero que o pilar saia, eu tenho osso suficiente ali embaixo, né, tanto em altura, em largura, espessura. Eu tenho que ter essa imagem tridimensional para poder fazer esse planejamento, né? Quanto esse guia vai ser utilizado também lá na cirurgia, no procedimento cirúrgico, onde eu vou instrumentar esse osso, né, formar as roscas no osso a partir de um posicionamento ideal desse guia que foi feito a partir dessa prótese inicial, tá? Então, quando a gente fala em planejamento reverso, nada mais é do que um planejamento utilizando um guia. E esse guia vai ser feito a partir dessa prótese, tá? Geralmente no consultório, né, a gente utiliza esse guia multifuncional e o paciente tem a possibilidade de prever como é que sua prótese final vai ficar, que é retomando um pouco aquilo que a gente falou no começo da live, né? O paciente, ele não quer saber do parafuso dentro do osso, ele quer saber se a gente vai conseguir devolver para ele aquele elemento dentário, né? Aquela função estética que o elemento dentário tinha e que infelizmente ele perdeu. Tá certo? Então, a função desse guia é basicamente essa. Professora, e esse guia é feito como? Né? Existem várias possibilidades, tá? Se você é um dentista que não quer perder tempo fazendo guia, você, logicamente, que molda e manda para o laboratório. Mas tem a opção de você fazer no consultório também, né? Você faz um modelo de gesso, coloca lá um dente provisório, uma barrinha de cera, molda, e aí a gente realmente consegue confeccionar esse guia de forma tranquila no consultório, né? E a partir daí, nos casos parciais e unitários, por exemplo, a gente perfura lá esse guia, coloca o material radiopaco dentro, que geralmente é a gota-pecha, e aí o paciente vai para uma segunda fase, que é a fase de análise ou a realização dos exames complementares de imagem. Então, é importante que o paciente só vá fazer o exame de imagem, nesses casos, quando ele recebe o guia em posição,
né? Porque a partir dessa imagem, que vai me gerar um arquivo no formato DICOM, eu consigo planejar a localização ideal que esse implante vai ter no meu paciente. E aí, né, lá no computador, no software, eu vou conseguir olhar a posição, o tipo de implante que eu vou escolher, o diâmetro do implante, o comprimento, se é um osso mais compacto, se é um osso mais trabeculado, né? Então, tudo isso vai interferir na seleção do implante dentário que eu vou escolher e, logicamente, que vai interferir no tipo de prótese, né? O perfil de emergência dessa prótese. Uma coisa, você quer falar, Areta? Não, era só para complementar a parte desse guia para pacientes que não é totais, né? Usuários de prótese totais. Se a prótese dele é adequada, em termos de de suporte labial, a gente pode utilizar ela como a duplicando essa prótese, né? Então, também a gente pode lançar a mão do dentista confeccional e duplicar e fazer essas perfurações e colocar a gutapecha, como você falou. Tá no consultório mesmo. Usuários de profissional adequado. Isso. E trazer aqui na live. nossa, muita gente legal. Só para complementar também essa questão da importância dessa prótese, desse planejamento reverso, dessa tomografia, que é o arquivo, né, DICOM, que é gerado para que a gente possa selecionar o implante. O exame clínico é fundamental, certo? Nada vai substituir esse exame clínico. No exame clínico, a gente consegue perceber coisas importantíssimas para o direcionamento do nosso tratamento, né? Desde situações de complicações sistêmicas que esse paciente tem, né? Condições de saúde sistêmica. Como eu já falei, a expectativa desse paciente é super importante para que a gente possa analisar de fato, né? Como é que ele quer esse resultado final. Além disso, o suporte ósseo que ele tem, a dimensão ou a altura ou distância, a área protética que eu tenho ali fornecido, porque nem todos os casos vêm redondinhos para a gente, né? Muitas vezes o paciente vai ter que passar por um tratamento ortodôntico inicial, por um tratamento periodontal inicial, um tratamento estético inicial, né? Porque depois que a gente coloca o implante, a gente não tem como movimentar esse implante dentro do osso, diferentemente dos elementos dentários naturais, tá? Então, nada vai substituir esse exame clínico, é fundamental. E outro fator super importante para avaliar nesse primeiro momento clínico é justamente a disponibilidade ou a quantidade de uma mucosa queratinizada nessa região de reabilitação. O que eu tenho visto na minha pesquisa é que muitos pacientes que estão em situação de periimplantite, eles não possuem uma adequada faixa de mucosa queratinizada, e isso faz com que esse tecido ele seja mais frouxo, né? Ele acaba tendo um grau de recessão, de retração e uma facilidade de inflamação maior do que pacientes que têm uma mucosa queratinizada ali ao redor daquele perfil do implante, para justamente proteger essa área. Tá? Então, assim, se o paciente naquela área não tem uma quantidade de mucosa queratinizada adequada para poder realmente fazer uma reabilitação com implantes dentários, no meu planejamento eu já preciso, né, indicar aí talvez uma cirurgia de reconstrução de tecido mole, né, de tecido queratinizado, ou então, enfim, várias possibilidades, né, uma ortodontia, qualquer outro tratamento que vinha antes do implante. Então, quando a gente pensa lá no nosso projeto terapêutico singular, né, vocês aí que estão atendendo os pacientes na clínica integrada, quando a gente vai formular essas etapas do tratamento, a gente tem que lembrar que o tratamento com implante ele é o último. É um tratamento reabilitador que vem por último. O paciente precisa ter a adequação de meio bucal já feita, ele precisa ter condições para receber um tratamento como esse, né? O paciente precisa ter espaço para colocar essa coroa, né? Então, aí talvez venha a orto, a prótese convencional, ele tem que ter espaço para ter a condição de colocar um implante dentário, tá? Ele tem que vir para a cirurgia primeiro, né? Se é um paciente que não tem a quantidade óssea adequada para colocar esse implante, né? Se é na região superior, a gente vê aí os casos de pacientes que
tem uma reabsorção óssea maior, tem uma pneumatização do seio maxilar bem considerável, né? Ou então pacientes com reabsorção inferior posterior, né? Então, que alternativas eu tenho? Será que eu faço um enxerto com tela? Será que eu faço uma lateralização de nervo alveolar inferior? Enfim, né? Tudo isso é planejamento prévio, certo? A grande mensagem que a gente quer passar aqui hoje para os alunos, para quem está assistindo, é que o planejamento reverso, ele não está interessado em saber especificamente se ali tem osso ou não, né? O planejamento reverso é justamente você pensar na prótese, você pensar de como vai ficar o resultado final dessa reabilitação. E a partir dessa prótese é que eu vou conseguir fazer todo o meu planejamento desse tratamento com implantes, tá bom? Isso mesmo. Só complementando, é porque antigamente a gente, a Rai já falou isso da live, antigamente então, ele colocava implante onde tinha outro, depois proteger, se adequar aquela quantidade de implante, aquele posicionamento e meio que virar componentes angulados ou o que seja. Hoje é o contrário. O prótese, ele vai dizer como ele quer aquela prótese, né? Adequada, na DPO correta, no formato correto, respeitando todos os preceitos de estética, de fonética, de oclusão. E depois, planejar como a gente quer essa prótese, é que a gente vai ver. E onde a gente vai colocar essa prótese tem ou não. E aí, isso vai planejar. Posicionamento se esse paciente precisa ou não de enxerto, de algum tipo de cirurgia prévia. Entendeu? Vai começar de trás para frente. Repete, de trás para frente. Iniciar pelo fim. Seria basicamente. Isso, iniciar pelo fim, né? Perfeito. Eu vou sempre começar meu planejamento pelo resultado final que eu quero. E aí, voltando um pouquinho para o tema de cirurgia guiada, né? Que tem tudo a ver com isso, porque toda cirurgia basicamente precisa ser guiada. Antigamente eu falava, não, só que tem dentista que é muito experiente e não precisa fazer guiada, mas acredito que não. Realmente tem que fazer guiada, por mais que a gente seja muito experiente, precisa ter um guia para que a gente tenha noção, um referencial. Isso principalmente em próteses totais. Quando são próteses unitárias ou parciais, geralmente os outros elementos dentários nos guiam, nos dão uma referência do tipo de inclinação que eu estou tendo na instalação do implante. Mas, em muitos casos, realmente eu preciso desse auxílio do guia para confirmar realmente se a posição está correta, certo? E aí eu trouxe isso da guiada porque, como a gente está falando de planejamento, né? Em muitos casos, e grande maioria dos casos, tá? Os pacientes que chegam para o consultório, eles não têm osso, né? A gente está tratando aí de pacientes mutilados, pacientes que já passaram por vários tratamentos, que estão há muito tempo sem a mastigação, né? Utilizando prótese há muito tempo. Então, são pacientes que já vêm com histórico de reabsorção óssea há muito tempo, certo? Pouquíssimos são os pacientes que vêm por algum outro motivo, né? Talvez um trauma, uma ausência dentária, mas a grande maioria dos pacientes são realmente pacientes que perderam os dentes, tá? Então, por essa deficiência de osso, a gente já planeja outros procedimentos prévios, que podem ser de reconstrução e vários outros. Só que a cirurgia guiada, ela nos permite também utilizar, né? Eu pego aqui um exemplo de um paciente que precisa fazer um levantamento de seio maxilar. Só que se ele tem osso em outra região, talvez, durante meu planejamento, eu consiga angular algum implante, usar um implante mais curto, para evitar que esse paciente faça uma cirurgia maior, né? Em alguns casos em que são contraindicados realmente essa cirurgia, tá? Mas a gente consegue fazer vários planejamentos de várias formas, lembrando que eu preciso do meu referencial protético sempre para me guiar a partir da prótese, para que eu tenha uma distribuição homogênea dessa carga mastigatória, de modo a não sobrecarregar o osso desse paciente ou o próprio implante e evitar complicações e insucessos, né? Que é aquilo que a gente não quer, tá bom? Perdi as perguntas que tinham lá na outra
na outra live. Então, quem perguntou, pode Passa. mandar novamente, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu estou aqui na minha frente com uma aula sobre planejamento reverso, né? Pensei aqui em passar para vocês, mas eu acho que essa discussão que vocês vão trazendo e a gente vai comentando, eu acho muito mais válido para uma live, né? Que foge um pouco daquela aula tradicional que a gente faz na sala de aula, no Black. Eu acho que aqui é um momento para a gente discutir algumas experiências clínicas também. Então, se aí tiver alguém que trabalha com isso já no consultório, que quer comentar alguma experiência clínica com algum paciente, né? Eu lembro que na época da minha graduação eu peguei um grande caso clínico, né? É bem marcante esse caso porque foi uma reabilitação bem complexa de uma prótese total superior e inferior. E esse paciente tinha uma doença periodontal muito agressiva. Eu acho que foi até uma pergunta de Guilherme anteriormente, era sobre essa doença periodontal, se influenciava no tratamento com implante. Realmente, a literatura traz que é um fator de risco. Né? Os pacientes que têm doença periodontal, que pela classificação antiga, né, seria uma periodontite severa, agressiva, são pacientes que têm um fator de risco, sim, para desenvolver problemas com perimplantite, né? E principalmente pacientes que vão instalar implantes parciais, onde ali no sítio do lado eu tenho um dente com doença periodontal. Porque a gente sabe que a doença periodontal ela é sítio específica, né? Isso. Então, assim, esse meu paciente em particular, ele tinha uma doença periodontal bem severa, mas ele tinha alguns dentes em boca ainda, né? Esses dentes não estavam bem posicionados pelo fato dessa perda do periodonto de sustentação, que é o osso alveolar, né? Então, os dentes fora de posição, com mobilidade, né? Dentes com recessão gengival, exposição radicular altíssima, né? E uma instabilidade oclusal muito severa. Né? Então, um paciente que precisava, logicamente, antes de pensar em qualquer tipo de cirurgia para implante, eu precisava reabilitar esse paciente, tá? Então, como é que a gente pensou? Né? Primeiro, a gente vai fazer a parte superior. De que forma? A gente fez uma nova prótese para ele, né? Na verdade, a gente fez uma prótese superior provisória imediata. E que tipo de prótese é essa? Uma prótese que a gente instala imediatamente após uma cirurgia de exodontia, para que o paciente não saia do consultório sem elemento dentário, né? Que o paciente que entra no consultório ele não pode sair sem dente, tá? A filosofia primária aí de qualquer atendimento, né? E aí a gente fez essa prótese, né, imediata a partir de uma cirurgia do modelo de gesso. Olha que interessante, né? Porque a gente já sabia que teria, infelizmente, que fazer exodontia múltipla aí desse paciente, né? Esses dentes realmente já estavam com indicação para exodontia, certo? Então, o que que a gente fez? Né? A gente planejou toda essa prótese, né, tendo como referência os elementos dentários dele, então fez todo o ajuste de dimensão vertical, corredor do sorriso, linha média, linha do sorriso, né, todos os ajustes nessa prótese. E no dia da cirurgia, né, a gente fez até com um médico, um anestesista lá na universidade, porque foi uma cirurgia sob sedação, né? Então o paciente ele não lembra de nada que aconteceu, né? Ele só respondia aos comandos que a gente fazia, que a gente falava para ele, né? Então, numa mesma cirurgia, a gente fez o levantamento de seio maxilar bilateral, juntamente com a exodontia de todos os elementos dentários superiores. E aí, nesse lugar do levantamento, preenchemos com biomaterial, né, com osso particulado, com membrana de colágeno, e preenchemos também os alvéolos recém-extraídos com esse biomaterial. E aí suturou tudo e instalou a prótese total imediata nesse paciente, né? E aí a gente esperou no mínimo 6 meses para que esse osso pudesse cicatrizar, regenerar, e que a gente consegue realmente um ganho, principalmente em altura,
né? Porque é um paciente que tinha um seio maxilar bem pneumatizado e realmente com a condição inicial que ele apresentava, a gente não tinha realmente como instalar implantes na região posterior superior, principalmente nessa área, né? E aí, durante essa cicatrização do arco superior, a gente foi planejar o arcado inferior, né? Que também tinha elementos dentários para serem extraídos. E a gente pensou em fazer, né, nesse inferior, logo a exodontia, juntamente com a regularização desse rebordo ósseo inferior, associada à carga imediata, a partir de uma prótese do tipo barra distal. Não sei se a Areta quer comentar um pouquinho sobre a barra distal. Termine que eu comento no final. Pronto. Acho que E aí a gente... tá? Dá para escutar? Dá para ouvir, isso. E aí a gente, nesse meio termo, né, marcamos o segundo procedimento cirúrgico, e isso ele já tinha prótese também confeccionada, essa prótese foi duplicada para que a gente pudesse fazer um guia inferior, né? E aí fomos lá fazer cirurgia inferior. A gente fez a exodontia dos elementos dentários, teve o retalho, porque a gente precisava deixar esse rebordo plano. Instalamos 5 implantes em região interforaminal, que é o que nos remete ao protocolo de Branemark, né? Para quem estava lá na aula de segunda-feira. E a partir daí a gente já fez a cirurgia, já moldou no mesmo dia, já mandou confeccionar a prótese provisória com a barra distal, né? Que é uma prótese de acrílico com essas barras distais para dar essa resistência maior à prótese. Deixa eu falar agora um pouquinho da barra distal, no caso, porque eu entender o que é cantilever, né? Cantilever é aquele espaço que fica entre o último implante e o... E a gente tem um implante... E a gente tem para botar implante até a área de pré-molar, mas a gente precisa reabilitar o paciente até pelo menos o primeiro molar. Então, aquele primeiro molar, ele vai ficar... A gente chama. Então, a gente chama isso de cantilever. Essa área, geralmente, se a prótese fosse toda em resina acrílica, ela fratura. Então, vocês tiveram que botar esse apoio, né, por distal, essa barrinha na distal, que é para melhorar a distribuição de carga e fortalecer para evitar que ela fraturasse. Perfeito. E aí, depois, né, ele já estava reabilitado com a prótese provisória sobre implante, a prótese fixa sobre implante inferior. A gente foi planejar o superior, que foi entre esse tempo aí de 6 meses de cicatrização, né? Então, no superior, a gente já pensou em fazer outra forma, né? Fez tudo nesse paciente. Inclusive, a cirurgia virtual guiada, a partir da confecção de um guia impresso em 3D, né? Que foi todo planejado virtualmente no programa de computador, né? Então, quando esse guia veio, né, esse guia virtual, ele é diferente do guia convencional, porque ele vem com umas anilhas nessa resina, né? E essas anilhas vêm exatamente a posição onde eu preciso instalar esses implantes dentários, tá? Então, a gente coloca o guia em posição, geralmente para caso total, como a gente não tem a retenção dos elementos dentários, esses guias vêm com uma área chamada de pino de fixação, áreas de fixação, onde eu tenho uns pinos para travar esse guia, geralmente no rebordo vestibular e no palato. E aí a gente fixa esse guia para poder instrumentar dentro dessas anilhas com um instrumental que se chama guia de broca, né? Que é justamente vai guiar a minha broca para que eu possa instrumentar. Então, para esse caso, foram instalados 8 implantes superiores numa mesma sessão e uma cirurgia totalmente sem retalho, né? Eu não abri o tecido para poder visualizar o osso e sem sutura, tá? Incrivelmente, apesar de ter sido uma área de enxerto, né? Uma área em que foi realizado um levantamento de seio maxilar duplo, prévio, foi uma área que conseguiu um torque, ou seja, um travamento mecânico adequado e que permitiu, de fato, a instalação desse implante da prótese através de uma carga imediata. Então, esse paciente teve a oportunidade de fazer a cirurgia com carga imediata, tanto na mandíbula quanto na maxila,
O que, assim, traz para a gente uma satisfação em relação ao resultado muito grande, né? A gente conseguir devolver ao paciente um sorriso logo em cima desses implantes, de forma imediata, né? A partir desse procedimento cirúrgico, tá? Então, assim, são coisas que só o planejamento reverso pode nos trazer, né? Se Isso. eu não tenho esse planejamento, eu fico trabalhando sem saber o resultado que eu vou ter posteriormente em relação a isso, tá? Quer acrescentar, Areta? Deixa eu ver aqui Não, se alguém perfeito. mais... Foi muito, muito boa. Se eu colocar um caso, tem um caso escola, né? Porque ele teve tudo dentro da implantodontia. Teve Uhum. carga imediata, implantes múltiplos, a prótese conjugada, teve levantamento de seio, né? No caso, enxerto. Então, assim, é um caso, eu acho que mais Teve de tudo, né? de tudo. É um caso bem interessante esse paciente, super querido. E eu falei também na segunda-feira que não tem nada que pague a felicidade de um paciente que é reabilitado com um tipo de implante, um tipo de prótese implante suportada, porque assim, a qualidade de vida que a gente pode devolver esse paciente é incrível, né? Verdade. Muitas vezes são pacientes que não conseguiram se adaptar a uma prótese convencional, não porque não queriam, mas é realmente pela falta de osso. São próteses que machucam, né? Quando a gente fala em prótese inferior, são próteses que machucam quando o paciente não tem esse rebordo ósseo para fixar. Então, assim, são alternativas que a gente tem. Professora, em todos os casos eu vou ter que fazer, sei lá, de 5, 6 implantes inferiores, fazer uma fixa? Não, Fazer né? uma A gente pode resolver muitos problemas com as próteses implanto-suportadas a partir de uma overdenture, que é uma removível, né? Eu isso. não sei se a Areta trabalha com isso na pesquisa. Minha pesquisa de doutorado é overdenture, né? A minha É, é overdenture. A gente reabilita os pacientes com prótese superior e inferior. E depois, a gente divide ele em dois grupos. Aqueles pacientes que se adaptaram à prótese total inferior, que você falou, aqui mais sim. problemas de adaptação, porque ela não tem aquela retenção como a superior. Ela fica estável, mas não tem grandes retenções. Então, a maioria dos pacientes, a reclamação por prótese é na inferior, pela essa Uhum, instabilidade. Então, a gente vai estar fazendo a prótese do paciente convencional. Ele fica um tempo tentando se adequar. Depois desse tempo, a gente divide os pacientes em adaptados e não adaptados e converte essas próteses em overdenture. E aí eu consegui um patrocínio da minha pesquisa com a uhum. esses implantes de forma gratuita para esses pacientes e vamos converter as próteses convencionais em overdenture para já isso. Nossa pesquisa vai ser também voltada para a qualidade de vida dos pacientes. Perfeito. E a conversão de prótese convencional para overdenture, se isso afeta a mastigação, a qualidade de vida, a fonação. Então, assim, é super interessante que nem sempre a gente precisa reabilitar de forma fixa. Pode ser Uhum. sobre de forma removível e vai trazer a qualidade de vida para o paciente da mesma forma, né? Vai depender muito da situação óssea desse paciente. Se ele não suporta tantos implantes para fazer fixo, ele pode suportar algo removível, mas que já melhora a qualidade e a estabilidade da prótese. Perfeito, é isso mesmo. E quando a gente fala em qualidade de vida, né? Porque muitos alunos perguntam se a gente pode instalar implantes em pacientes bem mais idosos. Mas, gente, se a gente consegue trazer uma qualidade de vida melhor, independente da idade do paciente, né, a gente vai, logicamente, que reabilitar. Porque é incrível a diferença, principalmente em relação à qualidade mastigatória ou eficácia mastigatória. Os artigos trazem, né, a percentagem de como essas próteses convencionais elas trazem, né, essa performance mastigatória e em relação à prótese sobre implante, né? Então, o implante, além de ser um material que vai reter e suportar uma prótese, seja fixa ou seja removível, ele vai garantir que esse osso ele tem uma manutenção, né? Isso. Diferentemente de um paciente que não está ali estimulando esse osso e realmente ao longo do tempo esse osso vai cada vez mais reabsorver.
né? E atrapalhar em outras funções, muito além da estética, inclusive na nutrição, na alimentação desses pacientes, certo? Gente, são 7h40. Meu Deus, passou muito rápido, né? Mas olha, Vou só finalizar com as perguntas aqui, para a gente poder finalizar essa live, né? Mas antes de finalizar aqui as perguntas, queria agradecer também quem participou, quem entrou, quem deu um tchauzinho pra gente. Eu nunca fiz uma live, eu estava bem nervosa, na verdade, porque muito eu... legal. A todos. Como? Não dá para agradecer, às vezes, um a um, né? Muita gente, mas o agradecimento a todo mundo. Sim, a todo mundo. Quem também fez perguntas, colocações. Então, assim, a participação de vocês é que faz realmente a live ser interessante, né? Porque a interação É, faz a gente conseguir desenvolver o assunto mais. Então, para quem está assistindo, o agradecimento é vocês estarem aqui, prestigiando a gente. é. E assim, eu estava comentando com a Areta que eu fico super nervosa na frente da câmera. Prefiro muito mais estar ao vivo, andando para lá e para cá, olhando se estão gostando, se não estão. Mas não tem como a gente fazer isso por aqui, né? É só através do feedback de vocês. Então, espero que a gente tenha conseguido trazer uma discussão sobre esse planejamento bem bacana, tá? Elo colocou aqui, dizendo que viu um caso que, devido à falha no planejamento, esse implante ficou acima da linha oclusal, o que poderia ser feito. Implante acima da linha oclusal não tem mais o que fazer, né? Não entendi muito bem, talvez ele ficou acima do osso, seria isso? Ou o pilar ficou aparecendo? Eu acho que é o pilar Realmente, aparecendo. Ele deve ter ficado muito a nível ósseo ou até supra. e o E pilar apareceu, né? pode ser O também erro pilar, pode ser erro também de escolha de pilar. Tem que ver também seleção de pilar, a seleção. né? E como eu falei para vocês, a qualidade do tecido para implantar. Eu E preciso saber como é que esse tecido para implantar vai se comportar ao longo do tempo para que eu evite essa exposição da cinta metálica, certo? Então, realmente é uma falha de planejamento e, assim, se for a questão do implante, eu não tenho como resolver, né? A posição, não tenho como recolocar esse implante. Ou eu tiro o implante e coloco outro, ou se o problema for o pilar, que é o componente protético, aí sim eu tenho como trocar esse pilar para um pilar mais adequado e fazer uma coroa nova sobre esse pilar, tá certo? isso O mesmo. áudio de Areta eu acho que já está funcionando normal, né? Já voltamos. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. E Walter, quando eu crescer, quero ser assim. Walter, você já é tão grande. Acho que não Não tem é? mais para onde você crescer. Né? Surpresa maravilhosa, professora Areta. Eu também adorei que ela aceitou. Na verdade, eu estava muito ansiosa para fazer essa live, como eu já falei, porque eu prefiro muito mais estar debatendo, estar presencialmente em sala de aula, mas essa interação foi super legal, tá certo, pessoal? Então, agradecer essa companhia maravilhosa de sexta-feira à noite, né? Assim a gente não se sente tão sozinho, estudando ou, enfim, fazendo aula. E que vocês aproveitem aqui também o espaço do Instagram da Liga para sugerir novos temas, para que a gente possa fazer outras aulas, inclusive com convidados, como a gente trouxe a professora Areta. E a Areta sinta-se convidada também para participar da nossa Liga, né? E espero que a gente volte em breve, presencialmente, se Deus quiser, para que a gente continue com nossas programações normais, de palestras, de eventos científicos, de hands-on, né? Estou muito ansiosa para trazer um hands-on de biomateriais para vocês. E a partir disso a gente vai construindo esse conhecimento, tá bom? Então, um beijo para todos Eu vocês. Para Areta, muito obrigada pela presença. Pode falar. quero fazer o hands-on quando for fazer minha Ah, frente. com certeza, com certeza. E é isso, muito obrigada, viu, Areta, aí, pela participação. Eu que agradeço pelo convite, pelo nome, e estar aqui com você para mim é uma honra, porque eu lhe adoro como pessoa, como amiga, como profissional, como colega Coisa... de pós-graduação e colega de trabalho ali na docência. Então, para mim é um prazer estar aqui. Adoro a Liga Atlântica. Então, para mim, eu que estou agradecida por estar aqui com vocês. Agradeço Oh, coisa boa. aos colegas que
vieram, né, prestigiar a gente. Pessoal, muito obrigada. Quem não é da odontologia, eu vi muita gente, o pessoal aparecendo. É, Pessoal, ô coisa boa. obrigada. Então já sai expert em implante também, né? Vamos sair. Ei, pessoal, boa noite então. Tchau, muito obrigada.